Carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 18. Agradecer mais uma vez a Mariana pela direção do culto. Esses jovens têm sido uma bênção na nossa igreja, têm nos ajudado bastante e estão sendo preparados para serem verdadeiros servos do Senhor. Nós vamos conversar essa manhã sobre a vida com Deus ser uma vida de provação. Quem quer trilhar uma vida com Deus precisa saber que será uma vida de provação. Nós vamos entender o que é uma vida de provação, né? O que é uma provação. Diz assim o texto: Tiago, senhor da primeira igreja existente, tem registro na história do cristianismo. Esse Tiago aqui não era irmão de João, era irmão de Jesus. Ele foi pastor da primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém. E é interessante que quando ele escreve essa carta, os irmãos percebam pela introdução, que ele não escreve só para a igreja de Jerusalém, né? Porque ele sabia que o que ele estava escrevendo era de um uso comum a todas as igrejas, não só daquela época, como da época de hoje, né? Obviamente ele não tinha o tamanho do alcance da sua obra, mas ele sabia que o que ele estava escrevendo era algo comum a todo crente. Quem não enfrenta dificuldades, quem não enfrenta tribulações, quem não enfrenta problemas de saúde, quem não enfrenta desafios, quem não enfrenta problemas familiares, quem não enfrenta problemas financeiros e econômicos, né? Eu sempre faço uma separação: problemas financeiros e econômicos causados por nós e também aqueles que não foram causados por nós. Por que eu digo causados por nós? Porque às vezes a gente se mete debaixo de problemas financeiros e econômicos, né? Por vontade própria, por nossos próprios pés. Acontece, né? Todo mundo tem tribulações na vida, todo mundo tem aflições na vida. E é uma ilusão achar-se que na vida cristã, o crente em Cristo não vai passar por esse tipo de situação. Quem prega diferente disso está pregando contra os próprios ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, olhem para mim, eu venci o mundo. E aí o servo dele vem aqui escrevendo, né? Ele já não se coloca mais como irmão do Senhor Jesus Cristo, não sei se os irmãos perceberam. Ele se coloca como servo do Senhor Jesus Cristo, né? Tiago se converteu depois que Jesus ressuscitou, juntamente com Judas, quem escreve aquela pequena carta antes do Apocalipse, que são irmãos de sangue de Jesus, que se converteram depois da ressurreição do Senhor. E ele se coloca aqui, Tiago, servo de Jesus Cristo, né? Todo servo de Jesus Cristo passa por isso, passa por aflições, por dificuldades, e ele, sabendo disso, o que ele faz? Ele multiplica, direciona, abre a sua carta para todas as igrejas. Por isso que ele fala as 12 tribos que estão dispersas, ou seja, as igrejas dispersas pelo mundo, né? Quando nós nascemos da nossa mãe, de forma natural, nós carregamos, por natureza, algo que se chama pecado. Davi falou assim, certa vez: em pecado fui gerado, concebido. Ali ele não estava falando, e impressionante como isso é transformado em algumas séries, né? Todas as séries que eu vejo, a mãe de Jesus era uma prostituta, a mãe de Davi era uma prostituta. Quer dizer, pegam aquilo dali, né, e transformam de uma forma literal. E não é isso que Davi está falando. Davi está falando que todos nós, por natureza humana, somos gerados do pecado desde Adão, desde Eva, desde a sua queda. Nós somos gerados em pecado. Tanto é que nós vemos já criancinhas, né? Mentindo para os pais,
rejeitando a autoridade dos pais, testando a autoridade dos pais. Isso é manifestação de quê? Vocês acham que a criança foi criada dessa forma por Deus? Para combater os pais? Claro que não, claro que não. Isso é semente do pecado, já é o pecado se demonstrando desde a criança pequenininha, né? Desde a criança pequenininha, a natureza de pecado já se manifestando. E daí por diante, conforme os anos vão passando, essa natureza de pecado vai ficando cada vez mais dominadora do nosso ser. E a verdade é que a Bíblia fala que nos tornamos escravos dessa natureza desde que nascemos. Isso é verdade. Por isso que nós vemos o mundo que nós vivemos, né? Cheio de mal sobre mal, violência sobre violência, adultério e prostituição em cima de adultério e prostituição. Essa é a natureza do ser humano, não tem jeito. Quando é que isso é quebrado? A partir do momento que o indivíduo olha para a solução enviada por Deus, em seu infinito amor, declarado e prometido desde o Antigo Testamento, e arrependido desse pecado, olha para o sacrifício da cruz e fala: eu não quero mais viver uma vida assim. Eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. E ele veio justamente para isso, para aniquilar as obras do diabo que ele plantou lá no jardim do Éden. E todo aquele que crê experimenta essa aniquilação da sua vida do pecado, porque o sangue que desceu da cruz é poderoso para perdoar todo tipo de pecado. Não existe pecado que não seja perdoado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. O indivíduo, quando encontra essa graça, arrependido aos pés da cruz, declara: eu sou de Jesus. A partir desse momento, ele é regenerado pelo Espírito Santo. Sendo regenerado pelo Espírito Santo, ou gerado novamente, ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo, ele representa isso, né? Quando nós emergimos na água, nós estamos demonstrando para todos os presentes, em testemunho público, que nós morremos para o mundo. E a partir do momento que saímos da água, emergimos da água, estamos declarando que nós temos nova vida. Fomos regenerados em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, e também o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. A partir daí, irmãos, não é algo automático que as coisas aconteçam. Afinal de contas, cada um de nós viveu um tempo sob o domínio do pecado. Não importa que tempo tenha sido isso, não importa. Eu conheço alguns aqui que se converteram na sua infância. Graças e glórias ao nosso Deus por isso. Mas até os 7, os 8, os 9, os 10 anos da sua infância viveram sob o domínio do pecado. Eu falei que a manifestação começa cedo. Mãe e pai sabem bem disso. Tio, tia, avó, avô sabem bem disso. É só observar, né? Não importa. Um período da vida nós vivemos sob influência do pecado. E se vivemos sob influência do pecado, nós carregamos essa influência para a nova vida. Então inicia-se um novo processo, mas o conteúdo do nosso ser ainda está cheio daquela carga do pecado. E começa-se um processo que a Bíblia chama de santificação, que é uma consagração de vida cada vez maior a Deus, a partir desse momento que você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. A partir da regeneração, não é quando eu entro na igreja, quando eu piso na igreja, quando eu adentro, quando eu acho a obra de Jesus bonita, não. É a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados e aceito o perdão dele e a sua salvação. Aí começa uma nova vida. Mas esse início de nova vida significa, irmãos, que tudo que nos preencheu até então precisa ser retirado de dentro de nós e novamente preenchidos pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação. E Tiago escreve justamente acerca disso.
desse processo. E ele diz assim, sabe como é que Deus nos ajuda? Porque esse processo de santificação tem duas partes atuando nele. Tem a nossa parte, que identificamos esse mal dentro de nós e a necessidade de sermos despidos desse mal, Paulo fala isso, e revestidos de Jesus Cristo. E tem a parte de Deus operando nisso, a vontade dele que nós sejamos cada vez mais santos. Sede santos, porque eu sou santo, ou seja, sede parecidos comigo, cada vez mais. Vocês não são meus filhos? Se são meus filhos, nós temos que parecer com quem? O Pai. Sede cada vez mais parecidos comigo. Tenham a vontade de se despir de tudo isso que vocês viveram, não importa quantos anos. Eu me converti com 24 anos de idade, vivi muita coisa longe de Deus, das quais eu me arrependo 100% delas. E talvez Deus tenha colocado no meu coração essa vontade tão grande de levar indivíduos aos pés da cruz. Minha vida é uma vida de pregação do Evangelho, esteja aqui na frente da igreja, no culto, estou andando pela rua, não importa, minha família sabe disso. Quando eu vejo um caído, eu não consigo deixar de falar sobre as maravilhas de Deus, sobre o Evangelho, trago logo a conversa para esse caminho. A verdade, irmãos, é que nós precisamos nos atentar a esse processo. É vontade de Deus que nós nos revistamos de uma nova criatura em Cristo Jesus, que vai ser não mais para a glória da obra de Satanás no jardim do Éden, mas para a glória de Jesus Cristo na obra da cruz do Calvário. É um processo, uma troca. E dentro desse processo, Tiago fala da parte de Deus operando em nós. Sabe de que forma? Provações. Provações. O que é uma prova? Todo mundo aqui já fez prova na sua vida. Já? Todo mundo. Porque começa isso desde que vai fazer uma provinha, né? Inicia com aquelas provinhas de desenho, coisa fácil, né, Micael? Não. Aí depois já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Elise ainda está nessa fase aí. A Lana daqui a pouco vai entrar, né? Olha que beleza, né? A época que a prova era para desenhar uma casinha e uma nuvem em cima da casa, né? Beleza. Aí depois começou a chegar a tal da matemática, né? O português com as suas regras complicadas, né? Depois da idade vai passando, vai chegando a física, a química, misericórdia. Dá vontade de voltar lá para o desenho, né? Para a prova de desenho, né? Na verdade, todo mundo já fez prova, né? E Deus nos transforma segundo a vontade dele através das provas. Vamos fazer duas separações aqui. O texto ele fala de tentações e de provações. Esse é um dos textos mais mal traduzidos que existe na Bíblia, porque as palavras são invertidas, né? Por exemplo, nós vamos ver mais à frente que a Deus ninguém tentar. Essa palavra tentar, ela foi traduzida do grego, que se chama peirazo, e ela tem o significado de fazer alguém cair, ou seja, provar para derrubar alguém. É o que o diabo fez com Jesus. A tentação de Jesus, a palavra lá, peirazo, significa derrubar para cair, ou seja, impedir que Jesus fosse até o final do seu ministério, se sacrificasse por nós. Essa foi a tentativa dele na tentação do deserto, né? E Tiago fala, vamos separar as coisas. Não é vontade de Deus que ninguém caia. Muito pelo contrário. Deus nos levanta e quer nos ver sempre de pé, reto diante dele. E para isso ele usa outro tipo de coisa. Peirasmos, que é prova. Prova no sentido de você ser purificado. Quem passa por ela, passa melhorando. Quem sabe aqui qual é o processo de purificação do ouro? Como é que é o processo de purificação do ouro? Até hoje, o exemplo bíblico utilizado para aprovação, eu não consigo ver melhor. Não consigo ver melhor.
Quem sabe como é que funciona? Levante uma de suas mãos. Como é que funciona o processo de purificação do ouro? A Bíblia diz que é pelo fogo. Malaquias fala isso. Exato. O ouro, ele é aquecido, e por isso que tem diversos quilates do ouro, né? Quanto maior o quilate, mais puro é o ouro. Porque o ouro é um metal que se mistura com outros e tem impureza ali dentro, né? E como é que faz para purificar o ouro? Eleva-se a uma temperatura enorme, ou seja, o metal sofre, para liberar aquelas substâncias que não são ouro, e elas vão para a superfície. Quando o ouro é aquecido, o que não faz parte do ouro sobe, então fica na superfície, fica em cima. E o que é ouro realmente fica derretido embaixo. Fica fácil para o ourive chegar e retirar as impurezas, e ali vai ficando somente o que é valoroso. Entendeu? É esse processo que Deus faz na nossa vida. E não existe purificação de Deus sem dor. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos lutando contra uma natureza passada. Não há vitória contra essa natureza sem dor. Não adianta. Não adianta. Nós somos aquecidos para que as impurezas do nosso ser possam ser retiradas por nós com o auxílio de Deus. Cada vez mais. E com isso nós vamos sendo purificados para a honra e glória não mais da obra no jardim do Éden, mas na obra na cruz do Calvário. Entendeu? É isso que Tiago está falando. E quando passamos por esse processo, irmãos, nós crescemos pelo menos em 3 sentidos. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. Primeiro sentido que crescemos quando passamos pela prova de Deus. E quando somos aprovados nessa prova, porque numa prova você pode ser aprovado ou pode ser o quê? Reprovado. Quando você rejeita a prova, por exemplo, Ana Júlia, se você pega e começa a fazer a prova, e você vê que só tem questão difícil, você pega a prova e devolve para o seu professor, você acha que você vai ser aprovado? Não, né? De forma nenhuma. Algum estudante que acha que vai ser aprovado? Você bate o olho assim, tem aquela prova que você bate o olho assim, misericórdia. O que é isso aqui, né? Eu não vou conseguir fazer uma questão completa. O Legal passou por isso há pouco tempo aí no colégio naval. Então bateu o olho assim, misericórdia. O que é isso aqui? Principalmente na prova de matemática, né, filho? É assim mesmo, faz parte da purificação, né? Quem entrega a prova de volta para o seu professor vai ser aprovado? Não, eu sou professor também, eu costumava fazer o seguinte, na hora, eu riscava um zero grandão assim na frente da prova, ainda fazia um risco assim, acabou, né? Aquela dali eu nem olhava na correção porque eu não precisava, já me entregou de volta. Então, quando a gente rejeita a prova do Senhor, nós somos reprovados, porque nós não passamos pelo processo. Quando nós aceitamos a prova e passamos pela prova, nós somos aprovados, pelo menos em 3 quesitos. Primeiro, nós crescemos em paciência. Como eu peço a Deus, irmãos, para que me renove a paciência em toda a prova que eu faço. Cada um tem as suas deficiências. Uma das minhas deficiências é a paciência. Os irmãos podem falar assim, pastor, mas eu acho que o senhor tão paciente, graças a Deus por isso, mas eu acho que eu preciso melhorar mais ainda. Preciso melhorar ainda mais. Eu preciso ser paciente. E aqui essa paciência não é uma paciência passiva, mas uma paciência que tem que ser traduzida muito mais com perseverança. Ou seja, quando a prova, quando aperta a gente, e aqui a situação realmente de apertar, para a gente não ver saída, é que eu aprendo a ser cada vez mais resistente. Como dizem por aí, vai se criando casca.
né? Cada vez mais. Quanto mais difícil a prova, mais resistente, se eu persisto, eu vou me tornar. É a capacidade de resiliência que é essencial à vida cristã. Sabe por quê, irmãos? Aqui é uma paz que estou junto com meus irmãos, alegria, amor fraternal, amor a Jesus Cristo, adoração, louvor. Que maravilha, que maravilha. A partir do momento que nós pisamos lá fora, vem a realidade, começando dentro da nossa família. Cada um de nós temos histórias, né, de dificuldade na nossa família, começando com o nosso trabalho, nosso ambiente de estudo, nossa vizinhança, nossos amigos que estão mais próximos. É que vem a tentação, né? Vem a perseguição, vem a tribulação. E aí, como é que a gente lida com isso tudo? O que Tiago fala é o seguinte: nós precisamos ter paciência, porque a prova de Deus objetiva justamente nós crescermos em perseverança. Não importa o que eu vou passar, eu vou permanecer firme no meu Deus, porque eu confio nele. Esse é o fundamento. Eu estou firme num fundamento e não abro mão desse fundamento, não importa o que eu passe. A palavra do grego é upomone. Não é uma paciência passiva, mas ativa. Que quando eu estiver passando, mais eu adoro. Quando eu estiver passando, mais eu louvo. Quando eu estiver passando, mais eu oro. Quando eu estiver passando, mais eu leio a palavra de Deus. Essa paciência aqui não é uma paciência que vai me fazer desistir da caminhada cristã, mas vai me colocar cada vez mais nesse caminho e me firmar cada vez mais nesse caminho. É essa a paciência. Por isso que Tiago escreve a todas as igrejas, porque isso é uma dificuldade comum a todo crente. Não importa se foi 2000 anos atrás, quase quando ele escreveu, ou agora. Não continua sendo? Dificuldade comum a todos nós. Quando a coisa aperta, eu preciso ter perseverança, uma paciência que me mantenha firme no meu caminho do Evangelho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele fala aqui é sabedoria. Quem aqui gosta de ser sábio? Levante o braço para mim. Você acha que precisa de sabedoria nesse mundo? Sim ou não? Muita, né? Para tomar decisões. Não é? Quantas decisões que a gente toma por dia? Desde que a gente levanta. Na verdade, a gente começa a tomar a primeira antes de levantar. Eu, pelo menos, já decido orar antes de levantar da cama. Né? É uma decisão, uma decisão. Antes de levantar da cama, eu já estou orando. Quantas decisões a partir daí, em um único dia, nós tomamos? Estou falando do tamanho da decisão, não estou falando de decisões. Se é pequena, se é grande, não importa. Decisões. Quantas delas são apoiadas na sabedoria do Senhor? Já refletiu isso? Não, pastor, mas tem que ser todas. Deveria. Sabe por quê? Quanto mais decisões nós tomamos aos pés da cruz, quanto mais decisões nós tomamos pensando nos preceitos e na palavra de Deus, qual é a probabilidade de nós errarmos nessas consequências? Trazer consequências ruins para a nossa vida. Qual é a probabilidade? Zero. Pastor, zero é. Quando nós tomamos as nossas decisões, firmados na palavra do Senhor, na graça dele e orientados pelo Santo Espírito, não tem como dar errado. Mas, pastor, às vezes eu acho que vai dar errado. Você acha? Espere, tenha paciência. Deixa Deus concluir a obra na sua vida. Espera.
Deixa Deus concluir a obra na sua vida. E você vai ver que é impossível você tomar uma decisão com sabedoria vinda de Deus e essa decisão se tornar alguma coisa ruim na sua vida. É impossível. Impossível. E o que Tiago fala aqui é que a prova de Deus nos orienta a ser sábios. Quando somos aprovados nessa prova, cada vez mais nós somos sábios. Por quê? Porque aprendemos a tomar decisões orientadas sobre a graça de Jesus Cristo e sobre a revelação de Deus. Revelação de Deus para nós. Quem não conhecia, estou apresentando agora. Revelação de Deus para a humanidade. Tome as decisões baseadas aqui e na graça de Cristo. Sabe qual a probabilidade de erro? Volto a falar, 0. Então, pastor, quando eu sinto que as consequências estão apertando a minha vida, significa que eu não coloquei a Bíblia em prática. É exatamente isso. Exatamente isso. Ana teve uma decisão difícil para tomar essa semana agora. Muito difícil. Provavelmente muitos aqui não tomariam. Eu estou decisão. Depois, em particular, se quiserem conversar com ela vai conversar. E eu louvo a Deus por essa decisão. Falei com ela já. Louvo a Deus por essa decisão. Mas teve que tomar uma decisão. E eu creio, pelo processo que ela passou, Deus mostrou para ela que são os dois caminhos. O que você vai escolher? E ela optou por seguir a palavra do Senhor. Preservar a sanidade dela, preservar a saúde dela, preservar a família e preservar a vida dela com Cristo Jesus. Da onde vem essa decisão? Sabedoria. Mas foi uma prova, não foi? Foi uma prova, não foi? Está sendo ainda, né? Está sendo uma prova ainda. Deus traz a prova para a nossa vida para nós tomarmos as decisões. E se tomamos a decisão baseada na palavra de Deus, somos aprovados. E se queremos ser aprovados, precisamos tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Né? Terceira coisa, irmãos, que nós vemos aqui, a prova nos ensina a orar. Tem muita coisa errada sobre oração, irmãos. Deixa eu falar uma coisa definitiva para os irmãos. É o orar que traz o olhar de Deus para a nossa vida, que traz a atenção de Deus para a nossa vida. É como nós oramos. Conheço algumas orações que estavam sendo feitas de boca para fora. Pastor, como é que você sabe disso? Por causa das atitudes depois. Já te vou dar um exemplo aqui. Já tive irmãos aqui que falaram assim: pastor, eu estou desempregado. Já há 6 meses preciso conseguir emprego. Tá certo, meu irmão? Vamos orar por você, a igreja está orando por você. Eu também estou orando nesse sentido, que bom. Mas Deus me dá um emprego. Abriu uma porta de trabalho, que ótimo. Aí Deus abriu a porta de trabalho. Depois que Deus abriu a porta de trabalho, eu vi esse irmão aqui 2 vezes. Depois não vi mais. Com que tipo de propósito vem as nossas orações? Será que as nossas orações são realmente para glorificar a Deus? Porque Ele nos prova nisso também, irmãos. Quando o Tiago fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas ele faz uma ponderação. Peça a Deus crendo, confiando, não duvidando. Então existe uma forma correta de se pedir a Deus. E durante a prova nós precisamos saber de que forma que nós vamos pedir a Deus. Não é? Tiago fala para nós não duvidarmos. Quantas vezes nós oramos? Gostaria que os irmãos refletissem agora nesse momento. Quantas vezes nós oramos da boca para fora e no nosso coração a gente já está duvidando que Deus vai responder? Quantas vezes já fizemos isso? Quantas vezes?
Não precisam falar não, irmão. Só quero que os irmãos reflitam. Estou refletindo na minha vida. Quantas vezes? Vou dar um exemplo para os irmãos. Público. Eu não achei que isso aqui ia acontecer. Falhei na minha fé. Estou reconhecendo aqui diante dos irmãos. Eu acho que eu já falei isso antes. Eu não achei que isso aqui ia acontecer. Eu orava, mas achava que Deus não ia dar. Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós estamos orando ao Senhor, mas duvidando da natureza do próprio Deus. Porque quando a gente duvida de que Deus vai ouvir e responder a nossa oração, nós estamos duvidando de uma natureza imutável. Imutável. Deus, em sua natureza, é onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Deus, em sua natureza, é bom. Deus, em sua natureza, é misericordioso. Deus, em sua natureza, é juízo. Deus, em sua natureza, é amor. Sabe quando ele muda? Nunca. Nós podemos mudar. E mudamos. Infelizmente, às vezes, para pior. Né? Infelizmente. Mas Deus sabe quando muda? Nunca. E se Ele não muda, a sua palavra também. E se está escrito, Ele vai cumprir. Nós precisamos orar não duvidando. Sabe por quê? Primeiro, se nós orarmos duvidando, quem está ouvindo a nossa oração sabe que estamos duvidando no nosso coração, porque Ele sonda os nossos corações. E olha o que Tiago fala, é interessante, né? Olha só que coisa. No versículo 13, peraí. 7. Versículo 7 diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você pedir duvidando no seu coração, você está orando, não está orando? Mas e no seu coração? E no seu coração, como está? Você está confiando plenamente que Deus vai ouvir no seu coração? Porque se não tiver, irmãos, não adianta orar. Tiago fala que não pense tal homem que receberá do Senhor, homem aqui de forma genérica, né? Que receberá do Senhor alguma coisa. Porque aquele que ouve as orações sabe que está no seu coração. Nós precisamos pedir, irmãos, durante a nossa prova, nós precisamos pedir confiando plenamente no Senhor. Sabe por quê? Senão seremos pessoas de coração dobre. Sabe o que é coração dobre? Com pessoas com o coração confiando no Senhor e duvidando do Senhor. E se nós temos uma parte do nosso ser confiando no Senhor e outra parte do nosso ser duvidando do Senhor, nós somos dobres. Não somos completos nele e automaticamente todo o caminho que nós vamos escolher, nós seremos inconstantes. Sabe por quê? Porque tem dúvida. A dúvida gera o quê? Inconstância. Enquanto que a certeza leva à constância, à firmeza no Senhor, a certeza da natureza de Deus em resposta para nós, a dúvida leva à inconstância. E é interessante que Tiago fala. Às vezes nós pedimos, por exemplo, para a nossa família. Às vezes precisamos para Deus abrir uma porta precisamos de Deus para abrir uma porta de trabalho. Às vezes rogamos ao Senhor por causa de um problema de saúde. E Tiago fala assim: quem pede duvidando nessas áreas, ou seja, numa área dessa qualquer que você esteja passando pela prova,
Ele fala assim: a sua dúvida vai se expandir pela sua vida toda, não vai ficar retida nessa área aqui. É isso que ele fala. Prestem bastante atenção, irmãos. Ele fala assim, ó: o homem de coração dobre, versículo 8, é inconstante em quantos caminhos? Todos os seus caminhos. Olha, se você não tem certeza da natureza do Deus que você serve, vai ter certeza da resposta que ele vai ter para a sua vida? Você vai ter inconstância, incerteza em todos os caminhos. No que você vai escolher para a sua profissão, no que você vai escolher para o seu casamento, para as decisões que você toma no dia a dia, tudo vai ser inconstante. E o Tiago está falando, se você tem dúvida numa área dessa vida, toda essa dúvida vai tomar a sua vida. Porque se você duvida da própria natureza de Deus. Então, irmãos, a prova nos leva também a uma consciência de como nós orarmos ao Senhor. Nós não podemos duvidar daquele que está ouvindo a nossa oração e de que responde. E quando a nossa oração está enquadrada completamente na natureza desse Deus, Ele vai responder. Quando você ora não pensando só na sua vida, mas na vida dos seus irmãos, na vida daqueles que precisam ser alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quando você ora pensando em como Deus vai te utilizar como ferramenta para que outros alcancem a graça de Jesus Cristo, certamente você vai ser. Certamente vai ser. Deus vai lhe responder. E a sua prova, você vai receber uma nota bem alta. Vai ser aprovado. A nossa vida com Deus é a vida como um pedaço de ouro, uma grande fornalha. O desejo do nosso Pai é que saiamos dessas provas cada vez mais purificados para Ele, em 3 sentidos: paciência perseverante, sabedoria para agirmos e tomarmos a decisão nesse mundo porque precisamos, e de como orarmos, dependendo e sendo submissos somente a Ele. Que Deus possa nos abençoar e que Sua graça nos sustente para colocarmos essas verdades em prática em cada uma das nossas vidas. Amém? Amém. Nós vamos cantar.